No início de junho, mais especificamente no dia 5, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams foram transportados pela Boeing para a Estação Espacial Internacional, conhecida como ISS, para uma missão que seria de apenas 8 dias. Porém, eles não puderam retornar à Terra com a espaçonave que utilizaram na ida, pois ela acabou sendo impactada durante o seu voo. Por conta disso, a missão teve que se estender e durará pelo menos 8 meses. Vamos entender toda essa história então dos astronautas que estão presos no espaço. Bom, então vamos falar sobre eles. Tudo começou ali com alguns problemas que foram detectados pela NASA no sistema de propulsão. Então a NASA começou a se questionar quanto à confiabilidade da nave enquanto eles já estavam lá na estação espacial. A principal preocupação era que a nave não conseguiria atingir o impulso necessário para sair da órbita e iniciar sua descida até a Terra. Também foram identificados pequenos vazamentos de hélio, mas que já foram suficientes para poder botar um alerta, né? Mas isso tudo já é quando eles já estavam lá Já fora, na hora de voltar. Ah, na hora de voltar. Na hora que eles falaram assim, ó, deu nosso tempo, vamos voltar. Vamos ver foram como é que pra tá a nave. Não, a nave não pode Não voltar. tem como. E após esses problemas, os astronautas passaram a esperar pela definição de quando voltariam, e no último sábado agora, foi anunciado pela NASA que eles vão voltar com a SpaceX, empresa de Elon Musk, apenas em fevereiro de 2025, cara. Meu Deus. Mano, muito tempo, Eu acho que eu ia, tipo, se eu sou os Surtar? caras lá, eu ia surtar, pô. Mas como não surtar, né? Tipo, absurdo, mano. Porque tá sozinho no espaço. Não tá sozinho, né? Não tá bem sozinho, bem dizer. Mas, tipo assim, a sensação de estar sozinho deve ser muito grande, né? Sim, Porque tu tá vivendo deslocado. tudo de um jeito específico, tá ligado? Pois Bem é. certinho. Então a gente vai até falar sobre como eles estão vivendo por lá, porque tem todo um manejo para eles continuarem por lá, até porque eles são mais tempo do que deveriam ficar, né? Eles vão acabar ficando 8 meses no espaço e vão voltar durante uma missão de uma nave da SpaceX, a Crew Dragon, que terá 2 assentos vazios que foram liberados para o retorno deles. Bom, mas e a nave, né, que foi com eles? O que vai acontecer com ela, já que ela não vai voltar? Eles vão voltar em outra nave. A nave da Boeing, a Starliner, vai voltar para a Terra vazia no início desse mês de setembro. Então, ela vai voltar para cá, no piloto automático. Então ela não vai vir como piloto. Por quê? Porque como ela tem esses problemas de segurança, Pode dar uma merda no meio do caminho. uma merda enorme, né, que poderia fazer com que eles perdessem a vida. Então, tipo, pra não arriscar, a nave volta, se der tudo certo, eles vão ver de longe, vão falar, bah, dava pra ter ido. Dá uma bateria bem de boa, a nave chega certinho. E por que a nave tem que vir? Porque a Starliner só pode ficar ancorada na ISS por no máximo 45 dias e por isso precisa voltar. Bom, e os suprimentos deles, que eles levaram pra poder ficar 8 dias, né? Vão ser o que eles precisam para 8 meses? A NASA disse que os astronautas estão preparados para eventos extraordinários como esse, né, que eles são muito testados antes de serem enviados, e que eles vão ter sim esses suprimentos para ficar o tempo que for necessário. Inclusive, alguns suprimentos adicionais como comida vão ser enviados para a ISS em setembro, já nesse mês também, em uma outra missão com a SpaceX. E dá pra levar comida e não dá pra buscar eles em setembro? Então, Precisa de toda uma logística. uma preparação federal. velho. Porque não é tipo assim, um ônibus, por exemplo, que os caras vão lá, Só sai aqui e pega os caras. e aí, não tem lugar sobrando, entra aí. Não tem lugar sobrando na nave, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, agora você vai ficar ainda mais de cara. Eles foram pra lá, antes de ir pra lá, certo? Eles tiveram que abrir espaço na nave, justamente porque não tem espaço na nave. Tiveram que tirar as roupas deles e se contentar com algumas roupas que já tinham por lá, no espaço, antigas, certo? E viajaram e, graças a Deus, eles levaram um negócio que era importante pra um mecanismo que transforma urina em água. Em água potável. Eu já vi. Tem Então, isso eles estão em Duna. Duna, eles conseguem pegar o suor e o mijo dentro da roupa e transformar em água potável. Então, basicamente, eles estão Isso usando... é muito foda. Muito foda. Eles estão fazendo isso pra poder tomar água. Então, tipo, eles têm o que é necessário? Tem, mas a que custo, né? E bom, eles chegaram lá e, como a gente falou, esses caras sem roupa, sem nada. Só que em agosto já teve uma missão que foi enviada pra lá. Essa missão enviou as roupas que estavam faltando e também a comida extra pra toda a tripulação de 9 pessoas que tá lá na estação agora. Então tem as 2 pessoas que chegaram no início e mais 7 pessoas. Quem são essas 7 pessoas? Eles também são astronautas que estão lá há um tempo, da Expedição 71, que estão na estação desde abril, estudando doenças, terapias neurodegenerativas e botânica espacial, o que também foi um golpe de sorte. Porque os caras estão plantando e com o plantio eles vão conseguir colher coisas para poder comer lá. E olha que doideira, esse grupo específico também vai voltar à Terra em setembro. Nossa, aí vai ficar só os dois lá, mano. Vai ficar só os dois lá. Porque não tem onde vir. Não é tipo assim, veio nosso colo. Tá ligado? Acho que... Acho que é. Dá pra vir, pô. Não, se os caras não vão fazer é porque não dá, viu? E a ISS, que é essa grande estação, né?
que vai ficar só pros dois, conta com 6 dormitórios, ou seja, já tá num papel de improviso no momento, 2 banheiros e um ginásio. É um local grande, eles têm bastante coisa pra fazer, tanto que isso foi uma coisa que a NASA tentou passar, eles não estão lá à toa, igual a gente imagina, né? Vendo o tempo passar e pensando e na ansiedade, eles estão estudando, estão fazendo pesquisa junto com esses outros 7, né? E quando os outros 7 vierem pra cá, eles vão deixar coisa suficiente pra eles continuarem trabalhando durante esse tempo até fevereiro. Bom, pra ajudar os dois, eles são capitães aposentados da Marinha, têm bastante experiência com expedições na ISS e com 2 missões cada um. Somados, os dois têm 500 dias no espaço, 178 de Butch e 322 de Sunny. Então, tipo, bastante bem experientes. Bem experientes. Mas a última vez que eles foram, os dois, já faz mais de 10 anos. Ô, louco aí. Então, tipo, eles foram pra uma missão de 8 dias e vão ter que ficar 8 meses. Então, é uma pressão muito forte, psicológica e tudo mais. Mas algo que a NASA realmente tentou demonstrar é que eles estavam preparados para isso. Que toda vez que alguém sai daqui e vai pro espaço, sabe que inclusive a nave pode, ao decolar, explodir. Explodir, né? Tem um risco disso acontecer. Então, o cara sabe de todos os riscos, então por isso eles também estão preparados mentalmente para isso. Só que, mentalmente é uma coisa. Agora, a parte do corpo físico, eles não estão preparados, porque ninguém é preparado para ficar tanto tempo no espaço. A exposição prolongada que eles vão ter agora pode deixar eles expostos à radiação e à microgravidade. A radiação, com o tempo, tende a deixar eles expostos a cânceres. Então, alguém que vai para o espaço, passa lá 50 dias, 100 dias por lá, quando volta, tem essa propensão. Em junho deste ano, inclusive, a revista Nature publicou mais de 40 estudos sobre o tema, e um desses estudos, chamado de Twins, envolveu 10 laboratórios na missão de comparar o astronauta americano, Scott Kelly, que passou um ano na ISS. O cara ficou um ano lá. E esse cara tem um gêmeo idêntico, que é o Mark, que ficou na Terra. Então o Mark ficou na Terra, ele foi pra lá. Eles são muito iguais, porque são gêmeos idênticos. Puderam fazer uma comparação para ver o que tinha mudado. E nele foi apontado então que existe esse risco da microgravidade. A microgravidade pode causar a desmineralização óssea. Ou seja, isso aqui é um termo difícil, né? Os astronautas perdem cerca de 1 a 1,5% de densidade óssea para cada mês que passam no espaço. Que isso? Ou seja, os caras podem perder aí uns 10% de densidade óssea por passar 8 meses. Pô, isso é doideira, porque tu não vê muito, assim, tipo... Falar sobre? É uma coisa, assim, que até... Tem uma entrevista do Marcos Pontes, que é o brasileiro que foi pra fora, né? Uhum. Ele falou que quando ele foi com uma altura e voltou com outra. Voltou menor? Voltou menor. Por conta da pressão, que é diferente e tudo mais. E ele não ficou tanto tempo assim exposto. Imagina os caras que vão ficar 8 meses, vão chegar aqui pequenininho. Pois é, e eles já são pessoas mais velhas, né? Passados 50 anos. Como é que deve ser feito essa questão do, tipo assim, que nem... Eles devem ter um contrato assinado lá, pra caso alguma coisa dê errada e tal, né? Mas, tipo, esses caras voltam, tipo, será que a NASA recompensa de alguma maneira? Ou eles processam a NASA? Como é que funciona? Eu acho que deve ter esse contrato que tu falou, né? Porque deve ter muita gente querendo ir pro espaço. E os caras vão falar, eu assumo todos os riscos e é isso. Tipo, até o risco de, tipo, tu pode ficar lá... Pra sempre. E não voltar. Só mandando comida. Realmente. Daí o cara chega aqui e não tem nem o que fazer, né? Tipo... Pois é. Tá parecendo aquele filme Perdidos no... Perdido em Marte? Esqueci de Marte. Perdido em Marte. Perdido em Marte, do... né? Matt Damon lá, que ele planta batata? Isso. Que ele fica lá, né? Ele tem que passar um tempo esperando até os caras conseguirem resgatar ele, que vai demorar muito tempo. E daí ele fica só plantando batata. Fica plantando batata e comendo batata, que é o que tem. Batata é bom, né? Batata Se é ficar bom. só de batata... Melhor batata do que morrer, né? Com certeza. Então é isso. No último domingo, a influenciadora Isabel Veloso anunciou a gravidez de seu primeiro filho. Isabel, que tem mais de 3 milhões de seguidores, ficou conhecida na internet por estar compartilhando os que seriam seus últimos meses de vida. Isso porque ela tem câncer terminal e está em tratamento paliativo. Mas agora seu caso vem dando o que falar e gerando muita polêmica nas redes sociais. Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Bom, pra gente entender o contexto dessa história da Isabel, a gente tem que voltar lá quando ela tinha 15 anos, que foi quando ela foi diagnosticada com o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sangue que tem origem no sistema linfático. Depois dessa descoberta, então, ela fez os tratamentos que precisava, né? Fez quimioterapia, fez transplante de medula óssea também e chegou a alcançar a cura em novembro de 2023. Então, no ano passado, ela chegou a anunciar que tinha se curado, só que em janeiro desse ano, de 2024, a doença voltou de uma forma mais agressiva e inesperada por ela, e ela descobriu que dessa vez a doença seria incurável, então parou com os tratamentos. Na época desse anúncio, ela disse o seguinte: eu sou terminal porque não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que tenho. Ela explicou então que esse tempo de vida seria de 4 a 6 meses, mas depois de uma nova análise, os médicos teriam encurtado a estimativa. Então, quando ela falou lá em janeiro, ela teria esse prazo ali seria então mais ou menos em junho ou então em julho, só que os médicos teriam encurtado, então seria ainda antes de julho. Já nessa época, algumas pessoas surgiam nos comentários
comentários ali falando que ela tava inventando história, ou tava então aumentando a história dela pra ganhar seguidor, e ela inclusive teve que compartilhar o laudo que atestava a gravidade da doença que ela tinha, e ela afirmou que tem um tumor de 17 centímetros localizado próximo ao coração e entre os 2 pulmões. Então algum tempo passou, de fato ela ganhou bastante seguidores, as pessoas queriam acompanhar ali a vida dela, porque era realmente uma história triste, né, você vê uma pessoa com câncer terminal, que tá vivendo ali seus últimos meses, e ela compartilhando ali a rotina, o dia a dia, as dificuldades, o que ela tava conseguindo fazer também, que trazia certo alívio pra ela. Ela ganhou bastante gente que acompanhava ela, e em abril ela disse que o crescimento do tumor estava estabilizado, então foi uma notícia boa pra ela. Ela disse que ficou bem feliz com o resultado da tomografia que fez, e disse também que quem sabe ela ficaria mais tempo por aqui. Então aí ela deu esse indicativo de que aquele prazo que o médico tinha dado, né, de 4 a 6 meses, e depois tinha até encurtado, que isso já não era válido, que ela teria meio que... Esperança, né? Teria uma esperança de ficar pelo menos mais um tempo por aqui. Aí no mês seguinte, em maio, ela disse que foi aconselhada por médicos para passar pelo congelamento de óvulos para o seguinte: para caso ela tenha a oportunidade de fazer o CAR-T-cell e obtenha sucesso nesse tratamento, ou caso o controle do tumor siga muito estabilizado, como já estava, para que ela consiga fertilizar. Só pra gente entender ali, não ficar meio perdido nessa frase, o CAR-T-cell é um tratamento que retira e isola os linfócitos T, que é um tipo de célula, digamos assim, reprogramando esses linfócitos para identificar as células de câncer e depois inseri-los de volta no organismo. Bom, agora já entrando mais especificamente no assunto que tá dando a polêmica agora, né, que tem a ver com a gravidez dela, ela é casada desde abril desse ano com o Lucas Borba. Esse casamento inclusive foi bem noticiado na época, ele foi transmitido em live no perfil dos dois e chegou a ter 17 mil espectadores simultâneos, então pra ver como realmente muita gente tá acompanhando a vida dela e como ela tava lidando, né, com o dia a dia, com as questões da vida no geral, tendo uma doença terminal. E em uma entrevista à revista Quem, ela já tinha falado sobre o desejo dela de engravidar, e ela disse o seguinte: tem a possibilidade de eu conseguir gerar, tem a possibilidade de ter duas coisas, feto e tumor, crescendo ao mesmo tempo, e talvez quando eu engravide não ter mais resquícios do medicamento e o tumor começar a crescer de uma forma descontrolada. Ela também disse que existia a chance de ela não aguentar a gestação completa pelo tamanho do bebê e falou o seguinte: pode ser que o bebê venha a falecer ou eu venha a falecer. Na verdade, tem mais riscos para mim do que para a criança. Os médicos acreditam na possibilidade da criança nascer prematura ou da gestação ser um alto risco para mim no dia do parto. Ela então falou que é arriscado fazer qualquer forma de cirurgia na situação que ela vive por conta do tumor que pressiona os vasos do coração dela e descontrola tudo, mas ela disse que ela não pode pensar só nela, tem que pensar com certeza na criança, mas que a gestação seria um risco mais para ela do que de fato para a criança, então por isso que ela também já tinha esse desejo de engravidar, né? Aí então veio nesse último domingo o anúncio da gravidez, né? E tudo isso gerou muita polêmica nas redes sociais. Algumas pessoas fizeram comentários positivos, né? Muitas pessoas, na verdade, comentaram ali que estavam felizes pela chegada de um bebê, por ser uma notícia positiva na vida da Isabel, né, que tá passando por momentos difíceis já há muitos anos e que agora conseguiu uma notícia que ela tanto queria, que já tinha demonstrado que queria engravidar e tudo mais, mas muitos se questionaram ali por alguns motivos, né? Alguns se questionaram se era possível ter um filho tendo um câncer terminal, e alguns criticaram o fato de ela ter feito essa escolha mesmo vivendo uma situação dessas, e outros inclusive já foram mais longe, né? Falando que ela estaria mentindo sobre suas reais condições, mentindo ou então a situação da saúde dela, ou até mesmo a gravidez. Então a gente sabe que na internet sempre tem comentários de todos os tipos, né? Então, como era de se imaginar, inclusive, teve comentários de todo tipo. Teve desde o apoio, desde ao nível mais forte das críticas mais direcionadas a ela, né? Depois disso, ela já veio a público para rebater essas críticas e nos stories do Instagram ela postou um texto ali explicando que a doença dela tá estabilizada e já inclusive superou o prazo de vida dado pelos médicos. Ela disse o seguinte: a quantidade de gente mal informada vindo a disseminar ódio, onde se tem diversas reportagens e stories falando que a doença encontra-se estabilizada e que os 6 meses são apenas expectativa médica, não tempo certeiro, me assusta. O pai dela também se pronunciou, ele disse que quando soube da gestação teve lágrimas de alegria, ficou realmente emocionado por saber de tudo que ela já passou e como ela queria engravidar, e disse que a Isabel inclusive já suspendeu uma medicação depois da descoberta da gravidez. Essa medicação é o canabidiol, que ela inclusive já disse várias vezes que ajudou bastante ela. Outra coisa que o pai dela falou é que a previsão de nascimento do neto é entre fevereiro e março do ano que vem. Bom, com toda essa repercussão, com todos os comentários, todas as críticas, todo o apoio também que ela recebeu, né, essa
teve muita discussão realmente até nos comentários do post dela. Vários especialistas já foram consultados e apareceram para falar do assunto, e uma delas é a Michelle Andreatta, que é médica paliativista. Ela diz que os desafios médicos e éticos são muito complexos no caso desse, né, porque é uma situação que envolve não só a questão médica da saúde, mas também uma questão ética, né, porque envolve uma vida e uma situação de condição terminal, né? Ela disse que do ponto de vista médico, tratamentos paliativos podem incluir medicações ou procedimentos que impactam negativamente a gravidez e que isso então é realmente um ponto preocupante. E do ponto de vista ético, ela disse o seguinte: há o dilema de equilibrar o desejo da paciente de continuar a gestação com a necessidade de aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida, considerando a expectativa de vida limitada. Ela explica também que nesses casos a prioridade é sempre da paciente, mas que o feto é com certeza considerado em todas as decisões também. Segundo a Michelle, existem protocolos específicos, né, adaptados para a gestão de gravidez em pacientes que têm esses cuidados paliativos. Então esses protocolos eles focam em monitoração bem rigorosa dos sintomas, no controle da dor também, que provavelmente vai ser acima do normal, né, e um acompanhamento obstétrico especializado. Mas ela diz que existem fatores que podem contraindicar uma gravidez, como por exemplo, o estágio avançado do câncer com prognóstico muito limitado, a presença de sintomas graves que necessitam de terapias que são incompatíveis com a gravidez, ou então um estado funcional comprometido da paciente. Nesses casos específicos, então, continuar com a gravidez pode representar um risco considerável tanto para a mãe quanto para o feto, e essas decisões, inclusive de continuar ou não com a gravidez, são tomadas ali com um julgamento clínico bem criterioso, né? Eles realmente fazem uma análise bem profunda e um diálogo, claro, com a paciente, com a família. Então tem esses pontos, né? Uma pessoa com câncer pode ter uma gravidez, não é uma coisa não exclui a outra, mas tem casos específicos, né? Então vai depender de cada caso, não dá pra gente tratar aqui como uma verdade absoluta, que realmente não é adequado prosseguir com a gestação. Outro médico que falou sobre o assunto é o Daniel Jimenez, que é oncologista. Ele, trazendo também um pouco do outro lado, né, desse caso, ele explicou que o câncer em si não tem uma piora por conta da gestação, mas que o que pode acontecer às vezes, né, não é uma coisa que é padrão, mas que pode acontecer, é que o tratamento ideal do câncer não possa ser realizado em uma gestante. Ele diz também que as opções disponíveis para pacientes que estão em câncer terminal e desejam engravidar são as mesmas disponíveis para qualquer pessoa, mas que o tratamento que essas pessoas passam para o câncer terminal, né, que são tratamentos muito fortes e muito que afetam muito a pessoa, podem causar infertilidade. Então, até por isso, muitas pessoas estavam considerando ali meio que um milagre que ela tenha engravidado, né? Isso foi outra coisa também, muitos comentários foram feitos de é uma bênção, um milagre de Deus que ela conseguiu engravidar numa situação que quase ninguém conseguiria, que é realmente muito raro e tal. Então o Daniel falou sobre isso, né, que realmente é difícil que uma pessoa consiga engravidar tendo um câncer terminal, mas que é possível. Ele disse o seguinte: quando uma paciente está em tratamento, já realizou diversas quimioterapias, provavelmente ela já está infértil. A maioria dos quimioterápicos, a maioria dos tratamentos oncológicos promovem uma menopausa transitória ou definitiva. Então, mesmo que a paciente tente, eu particularmente acho bastante difícil, tanto de uma forma artificial ou natural. Bom, o caso dela com certeza vai continuar sendo bem comentado e bem acompanhado, né? A gente vai ver bastante coisa ainda em relação a esse dia a dia dela como gestante, a essa situação no geral. Provavelmente mais pessoas vão aparecer para apoiar, para criticar, e a gente quer saber de vocês, o que vocês acham desse caso, né? Claro que é um tema bem complexo, bem delicado, não tem muito o que a gente falar sem ter o pleno conhecimento também, né? Eu não sou médico, a maioria que tá vendo aí também não é médico, então é difícil a gente falar, não, isso é impossível, isso não tem como, ou então não, é totalmente tranquilo, mas a gente quer ver o que vocês acham, então deixem aí os comentários de vocês aí embaixo e a gente vai trazendo também atualizações sobre esse caso conforme as coisas vão saindo. Tudo começou com um caso envolvendo Ava Christensen, que colabora com o MrBeast há anos. É aquela amiga trans dele que ficou famosa recentemente e que recebeu alguns ataques transfóbicos. Vazaram evidências de que a Ava tinha interações inapropriadas com menores de idade online. Por exemplo, conversas com uma fã menor de idade sobre troca de nudes e envio de imagens inapropriadas, sendo também acusada de ter um servidor no Discord com cerca de 10 pessoas, a maioria sendo menores de idade na faixa dos 14 anos. Nesse servidor, frequentemente ele postava imagens também inapropriadas. Em 23 de julho, Ava anunciou sua saída dos projetos do MrBeast. Um dia depois, MrBeast postou que estava indignado com as supostas ações de Ava e que investigaria as acusações. Porém, relatos apontam que MrBeast sabia tudo sobre isso e que mesmo assim não fazia nada. E esse seria o início da história que contaremos no vídeo de hoje.
gente vai falar então sobre o MrBeast, que é o maior canal do mundo atualmente, né, inclusive, que tá envolvido agora numa série de polêmicas, como a gente falou no início, envolvendo inclusive essa amiga dele que já tinha rolado toda a situação dela ter passado por transição publicamente, né, porque antes ela se apresentava como ele e passou por isso publicamente, e aí passou por todos esses momentos ali, e obviamente ela ficou exposta para todo o planeta, já que ela é o maior canal do mundo, né, recebeu muitos comentários que não eram positivos, e no meio disso descobriu que ela tinha ali no Discord contato com muitos menores de idade, de uma forma sexual, que é obviamente, além de proibido, nojento, né, e isso foi exposto publicamente, ela foi obrigada a sair do projeto, e o MrBeast veio a público falar, não, olha, eu não sabia disso, tô aqui impactado igual vocês e também achei muito nojento, obviamente. Só que assim que ele falou isso, ele foi rebatido, né, com uma resposta de que ele sabia do que estava acontecendo e que ele não teria feito nada para poder impedir. Então, aí já teria uma participação dele problemática. Só que há 2 semanas, um funcionário antigo dele decidiu fazer um grande expose usando um canal chamado Dogpack. Esse vídeo se chama Eu Trabalhei para o MrBeast e ele é uma fraude. Inclusive, ele chama o MrBeast no vídeo de sociopata. O vídeo já tem 11 milhões de views e no momento tem uma crise muito grande de imagem do MrBeast que ele vai ter que resolver de alguma forma. Ele vai ter que se pronunciar sobre tudo que ele falou, né? É um vídeo de 53 minutos, então tem muita coisa, e ele acusa o MrBeast de vários tipos de problemas. O primeiro seria envolvendo o conteúdo dele. O MrBeast é conhecido, basicamente, por fazer vídeos que são quase impossíveis de replicar em casa. É muito grandioso tudo que ele faz, tudo, né? muito grandioso, muito dinheiro, muitos atores, muitos diretores, muita iluminação, muito espaço, sabe? Tudo vai muita coisa. Então, esses vídeos dele são quase impossíveis de replicar, e a gente imagina que também é muito difícil de fazer. Mas, ele sempre que é perguntado se os vídeos dele são fake, ou se tem algum que foi fake porque precisava, né, por questão de segurança, algo tipo assim, ele sempre falou que na verdade não, que sempre foi tudo verdade e o que vai pro ar é o que acontece. E o cara falou que na verdade são poucos os vídeos em que tudo que foi pro ar era verdade, era realmente o que aconteceu. Muitas vezes ele viu tudo ser armado, inclusive tem um vídeo onde eles ficariam numa ilha, né, sozinhos, sem nada por lá, era essa a ideia. E segundo ele, nesse vídeo, o MrBeast estaria com um iate próximo dessa ilha, a uns 100 metros assim, um iate com tudo que precisasse, né, pra poder passar o tempo ali, e na hora da gravação ele saía do iate e ia até a ilha pra mostrar, tô aqui, tô morrendo, muitas horas, tô sem comer. Um pouco safado, e aí, tipo, obviamente é um negócio que não é legal, né? Tipo, pô, tá enganando todo mundo, claro, e tal, né? Ou então, tipo, chega e fala, não, eu faço isso, realmente é tudo teatral, é tudo, tipo, artístico, né, e tal, mas, tipo, é com a intenção de entreter. Tipo, vai ver e vai ficar entretido, né? Tipo, então, né? Fiquei 5 horas na ilha lá, foi isso que vocês viram, depois eu voltei pra minha casa. Não fala que ficou, tipo, uma semana, né? Fala que ficou ali o tempo que ficou. E ele também falou que muitos dos vídeos ele nem chega aí pro local que ele usa CGI, mano. E aqui nesse caso a gente vai ter agora um monte de gente que é especialista nisso, né? Que vai poder reassistir, né, os vídeos e prestar atenção se de fato em algum momento isso rolou, né? Porque é um dos pontos que ele levantou. Pô, eu acho que um que ele deve usar bastante isso é naquele da explosão, que o cara tem um barco e daí o cara pode revestir o barco com tudo que é coisa, tipo caixa de água, areia, container e tudo mais, e daí o cara pode ter, tipo assim, agora vai ter que aguentar balas de canhão, aí tem um monte de explosão e tudo mais. Isso eu acho que ele pode ter usado. Então, tem alguns ali que os que são mais perigosos, né, que a gente imagina. Inclusive tem um time-lapse de um vídeo que foi utilizado, onde é pra aparecer ali o que acontece durante muito tempo de uma forma rápida, né? Só que no time-lapse ele entrega muitos frames, vai passando ali, tudo rapidinho, mas quem pausar vai conseguir encontrar muita coisa. E nisso foi perceber que nesse time-lapse, em boa parte, uma barraca que era pra estar com todo mundo lá dentro, que era o desafio em questão, né, tava vazia, não tinha ninguém dentro. E do nada, no final, aparecia magicamente todo mundo dentro, tá? Então ele mostrou um negócio que tava postado no canal do MrBeast, inclusive. E ele mostrou um vídeo que tá publicado, onde o cenário que aparece ali no vídeo, né, que as pessoas estão participando é um, e o cenário que aparece no vídeo da edição antes de ser editado é outro, né. Isso aí até, né, teria que ver bem, porque assim, pode ser nada demais, né? Pode ser, sim, tipo, vamos fazer um negócio ali no estúdio e é isso, né? Mas o resto ali, realmente, né, cara? Tipo, chama bastante atenção. Pô, né? chama bastante atenção. E ele também relata que o MrBeast manipularia os áudios dos eventos e que, inclusive, faz ali falas trocadas. Então, tipo, o cara tem uma reação no final, o cara bota ali, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte. No Masterchef isso rola muito, já percebi, tá? Sim. Tipo, o cara vai lá e faz um prato, aí o prato tá ficando uma merda. Aí o outro, tá? Tipo, ele não comentou nada sobre isso. Mas ele comenta sobre o próprio prato em algum momento, falando assim, ficou uma merda, tá? Aí eles pegam essa fala dele e colocam nesse momento. Aí cria uma rivalidade entre os dois, tá?
Tipo, é isso que acontece no programa. Então, inclusive, foi que em algum momento, algumas posições foram trocadas. Pessoas que ficaram em terceiro lugar na edição acabaram ficando em 10º, tá? Ah, eu acho que é na corrida dos youtubers, não é? Pois é, isso aí. Uma menina denunciou que ela ficou em terceiro e o Logan Paul ficou na frente dela, né? E tudo isso porque, obviamente, vale dinheiro, né? Lógico. E o ex-funcionário também falou sobre um rapaz chamado Mac, que quem acompanha o canal do MrBeast conhece ele, né? Ele é um cara que apareceu ali como se fosse um amigo sem muita grana, um amigo que precisava de grana do MrBeast, que por isso começou a participar de todo tipo de desafio. E de início ele não tinha muita sorte, ele não tinha muita grana, mas depois ele começou a ganhar vários dos desafios, né? E bom, por que não chamava tanta atenção? Por que ninguém falava, bom, o cara é amigo do MrBeast, tá ganhando tudo? Porque seria um amigo que não tinha grana. Mas segundo esse cara, o ex-funcionário, ele é um cara que tinha uma mansão, que era financiada pelo MrBeast, que vivia uma vida ali totalmente roteirizada e gravada. Ah, tu vai pros stories nesse local porque tu tem que vender esse tipo de imagem, tá? E que tanto quando ele perdeu, quando ele ganhou, nas duas situações, tudo já estaria então roteirizado. Ou seja, não teria inclusive nem a competição, né, que a gente vê. Então o Mac não existe, no caso. O Mac, ele é um personagem inventado, né? Tudo inventado. E, inclusive, falam que ele começou a ganhar prêmios ali que não era pra ganhar, em desafios que ele perdia, que ele não conseguia cumprir, né? E aí o MrBeast do nada ia lá e dar um prêmio pra ele. Como, por exemplo, teve uma vez que ele foi o primeiro a sair de um desafio, e aí ele falou que o primeiro a sair ia ganhar um carro. Isso depois que o Mac saiu. E bom, obviamente, ele não ia ter o controle total, nesse sempre que ele ia conseguir ganhar, das pessoas que estão por lá participando de verdade, mas segundo esse ex-funcionário, quase ninguém participa de verdade. Quase todo mundo que tá ali, na verdade, são amigos, familiares, funcionários ou amigos de funcionários. Nossa, mano, então realmente é uma lista extensa pra trabalhar pra ele, mano. Caraca, mano, tipo, isso é bizarro, mano. Tipo, se for tudo isso, o cara é gênio, mano. Né? É um filho da... né? Não é? Tem gênio do mal, né? Porque, tipo assim, tem aquele canal dele de filantropia, que lá é muito bom, a não ser que seja mentira também. Aí é foda. Tem que entrevistar aqueles 1000 cegos lá, mano. Pô, mas se for parar pra pensar, ele meio não é possível, mano. Ele meio que deu trabalho, digamos assim, pra todo mundo que ele conhece, né? Se é todo mundo amigo dele, ó. Tipo, é amigos, familiares, aí Não, amigo, funcionário. A pira, eu acho que é que a galera pensava, tipo assim, eu vou encontrar o MrBeast na rua, eu vou ganhar 10 mil dólares, sim, né? uhum. Ah, não, eu encontrar ele na rua, dá bom dia, ele vai me dar 10 mil dólares. Porque ele é assim, tá? Nos vídeos ele é assim. Só que aí, tipo, ele fala assim, ah, não, chama lá o teu primo, que daí ele passa aqui na frente, daí, opa, toma 10 mil e tal, tá? Pode crer. Aí vem um cara, tipo, no sinal e fala, ô, MrBeast tem um dinheiro aí, fala, vai se fuder, tá? Tá achando que eu sou o quê, otário? Mas meio que isso, é que a imagem tá vendendo agora, tá? Né? Que ele, tipo, por trás, sabe, tipo assim, não, foda-se aí. E tem uma outra situação, que foi inclusive filmada, né? Onde o MrBeast tava vendendo camisas que eram autografadas por ele, supostamente. E um membro da equipe, que é o Tyler, assinava ali MB, que é de MrBeast, né? As iniciais dele. E quando ele viu que tava sendo filmado, ele ficou meio que desesperado, né? E cobriu com a mão ali a camiseta. Depois assinou TC, que é o dele, né? Do Tyler. E depois jogou a camisa assim, meio que deslizou a camisa assim pra poder esconder e disfarçar, né? Mano, o pior jeito de disfarçar, né? Inclusive tem denúncias sobre o próximo projeto dele, que é o Beast Games, que é um reality show que ele vai lançar, onde as pessoas falaram que realmente passaram fome de verdade no reality show. Eram alimentados com 400 calorias por dia. Nossa, apenas. Mano. Que não tinham água pra todo mundo e que tinham que revezar o consumo e coisa do tipo. E que as pessoas eram quase que proibidas de dormir, podendo descansar 3 horas por dia. E isso no chão de um estádio em um saco de dormir. Nossa, mano. Doideira. E um caso que é bem grave, inclusive, é de um outro ex-funcionário dele que também fez um relato. Olha só como tem muita coisa aparecendo ao mesmo tempo, né? Esse é um outro caso de um cara que participou de um desafio de 100 dias, que na verdade seriam 30 dias de gravação. Então, no vídeo ia ser dito que foram 100 dias, mas seriam 30 dias de gravação. Aqui a gente tem o primeiro porém. Se o MrBeast manipula vídeos, por que fazer o cara ficar 30 dias? Também tem isso, né? Ele podia ficar um dia. Uhum. Fazer tudo ali que vai pro vídeo, que no final o vídeo vai ter 15 minutos, 20 minutos, tu consegue fazer. Tipo, em um dia, 20 minutos. E até se não fosse tudo isso, é uma semana no máximo, né? Ou então, tipo assim, vai ter que fazer, sei lá, mudança de barba e coisa do tipo assim, né? Faz com o cara ali, tipo, hoje 10 minutos, depois mais 10 minutos, Sim. entendeu? E, tipo, não teria por que o cara ficar 30 dias de fato ali, né, sendo filmado. Mas o cara aceitou o desafio pra poder receber 300 mil dólares. E aí foi que, de fato, ele ficou preso e não tinha como sair do local. No vídeo, ele vai contando e vai chorando, é um vídeo bem pesado, inclusive. Ele falou que ele ficou com o sono totalmente desregulado, que por isso ele tava ficando meio maluco, porque no local eles não desligavam as luzes porque era um set de gravação. Então, pra poder ficar com a imagem boa, o tempo todo tinha uma luz em cima do cara. E ele falou sobre um dia que ele tava ali, alguns dias já com fome, com sede, com tudo, né, que ele tava realmente muito fraco, e o MrBeast chegou no meio da madrugada pra ele e perguntou pra ele o que ele tinha na maleta. Ele tava com uma maleta ali e falou, o que tem aqui na maleta, né? Aí o cara falou, bom, não sei o que tem na maleta. Ele falou, tem um desafio pra você. E aí o desafio era ele correr uma maratona em uma esteira, mano. Então o cara foi pra esteira, né, correr essa maratona. O cara até cumpriu isso aí, só que ele não aguentou ficar os 30 dias por conta do desafio
desafios que tinham ali, né? E o vídeo nunca foi ao ar e, obviamente, ele não ganhou nenhum dinheiro. Por isso, o cara apareceu pra poder, né, questionar. Pô, mas será que não tem um contrato que o MrBeast deve fazer com eles pra eles não falar o que eles gravam lá? Pelo visto não tem, né? Cara, eu acho que devia ter um contrato, tipo assim, ó. Eu imagino que, inclusive, isso tem no... Que nem Big Brother. Sim. Tipo, o cara vai e é eliminado na primeira semana. Isso é ruim, né? Horrível. Sim. Porque o cara foi pra aparecer e ser odiado. Ficou uma semana e foi eliminado. Quando tu é eliminado aquela semana, tu é atacado, né? Tu é hateado. Então, tipo, a pessoa é eliminada na primeira semana vira e se ferra. piada e tudo mais. Normalmente é isso, né? Tem aquela Kerline que conseguiu fazer diferente, né? Ela foi eliminada e tá aí de boa. Eu acho que tem algum pagamento pro cara, tipo uns 40 mil reais, uns 30 mil reais, 20 mil reais, que é garantido pro cara valer a pena tá lá, pra estar esse tempo lá. Aqui também, pô, o cara vai ficar 30 dias, não vai conseguir, vai ficar 20 dias. Pô, então tu vai ganhar ali, tipo, 50 mil dólares, proporcional, entendeu? né? Passou de 15 dias, vai ganhar 50 mil dólares, Sim. entendeu? Já seria alguma coisa mais justa, né? Mas o cara sair, não levar nada. E todas as outras acusações que estão rolando aí, né? É o que, na verdade, tem que dar tempo pra ele poder responder. É o mais justo, né? Vamos esperar então ele responder e falar o que tá acontecendo, o que de fato aconteceu daqui, se ele tem alguma evidência para provar um lado dele, né? E caso se mantenha off no assunto, aí obviamente todo mundo vai ter o direito de cobrar dele, porque são assuntos que são relevantes. Isso é verdade. O escritor Marcelo Ferreira, mais conhecido pelo pseudônimo Daniel Marçal, foi encontrado sem vida na noite de domingo, em Barueri, São Paulo. Ele tinha 57 anos e, segundo o BO, o corpo foi localizado pela Guarda Municipal por volta das 18 horas e 26 minutos. Os guardas encontraram o corpo de Daniel ao lado do seu carro, perto de uma árvore. Daniel foi encontrado com um ferimento na cabeça. A rua pertence a uma área residencial em uma região conhecida como Aldeia da Serra, onde há casas de alto padrão. A comunicação sobre a ocorrência do corpo encontrado foi feita pela Guarda Civil às 21 horas e 26 minutos, e então os policiais foram até o local, isolando ele. O caso se tornou rapidamente comentado pelo grande público que vinha acompanhando Mastral e sua mudança de vida. Ele já foi um dos convidados de um dos projetos daqui, o Cometa Podcast, e então, antes de tudo, deixamos nossas condolências à família. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o falecimento de Daniel Mastral. Hoje a gente vai trazer um vídeo sobre o falecimento do Daniel Mastral, ele que foi um cara que inclusive a gente chegou a conhecer em um único dia, né? Foi o dia que a gente teve a oportunidade de conversar com ele, foi quando ele foi até o podcast que eu fazia parte na época, que era o Cometa Podcast. Ele falou sobre as experiências que ele teve durante a vida, que a gente vai contar nesse vídeo aqui, e ele falou sobre algumas coisas que eram bem pesadas, traumas que ele carregava, naquela época ele já tinha, né, passado, que ele estava enfrentando. Então ele era um cara que, quando você conhecia ele, conversar com ele, conhecer a história de vida, no final você achava ele uma pessoa muito forte, né? Uma pessoa que ela é muita pancada, às vezes ela se sente fraca, né? Ela se sente tipo, pô, eu apanho de todo mundo, então eu sou muito fraca. Mas na verdade, tipo, a pessoa tá ali suportando tudo aquilo, seguindo em frente, então é uma pessoa muito forte. Então, ficava uma mensagem, ele ficava alguma coisa quando você conhecia ele, e era uma pessoa que realmente tinha alguma energia junto com ela. Então, quando a gente viu que saiu a notícia do falecimento dele, a gente lembrou daquele momento. É diferente quando você teve, pelo menos que seja o contato de um dia, como foi a gente, e a gente teve a oportunidade de conversar com ele ali por 3 horas, então, tipo, a gente conversou sobre muita coisa mesmo. E agora, a notícia que veio é essa. Você sabe que a gente passa aqui os principais assuntos da semana, e por isso, então, a gente vai estar falando sobre isso no vídeo de hoje. Bom, a gente vai tirar aquela parte da pegada que a gente faz um pouco mais animada, né? Porque o assunto não permite isso, então a gente vai tentar fazer o mais dentro possível do padrão jornalístico, de deixar realmente só passar pelo filtro aquilo que for notícia, né? A Polícia Civil apreendeu 5 objetos, local onde ele foi visto por último, onde tem a última imagem dele em vida, né? E esses objetos são relacionados ao óbito. Uma pochete com conteúdo desconhecido, que ainda não foi revelado, um revólver Taurus calibre .357, que segundo a polícia foi descrito em bom estado de uso, e isso tem até a ver com o que o amigo dele falou sobre, né? Falou que o Daniel estava se sentindo ameaçado nos últimos tempos e estava treinando tiro e tudo mais, então fazia sentido, por exemplo, ele estar treinando tiro, ter comprado uma arma recentemente, por isso a arma está em ótimo estado. 10 projéteis que foram retirados da arma, sendo 9 intactos e 1 deflagrado, então só um que realmente foi utilizado, né? O carro do Daniel, que é um Tigo modelo 2020, e um celular que também era dele. O caso foi registrado com os mas está sendo muito contestado por um amigo de Daniel, que é Vic Vanilha. O Vic se apresenta como um empresário e teólogo nas redes sociais e inclusive recebeu uma mensagem de Daniel um dia antes do ocorrido. A mensagem fala o seguinte: boa tarde, gafanhoto. Como estou criando perfis meus no TikTok, queria reativar o meu, mas não sei como. Me ensina os passos que tenho que fazer? Então mostrando a preocupação dele ali com algo para além daquele dia, né? Então tipo assim, uma pessoa que talvez tivesse premeditando tirar a própria vida, talvez não tivesse esse comportamento, mas isso também não quer dizer muita coisa. Se a gente pensar em pessoas que tiraram
a própria vida, né? Que a gente já teve contato, pessoas inclusive públicas, né? Tem a famosa foto do Chester, que é do Linkin Park, né? Onde ele tá um dia antes com a família dele sorrindo, tá todo mundo sorrindo, tá, tipo, se não me engano, num deck numa praia, um lugar mó legal, tá? Tipo, provavelmente tem um dia mó legal, né? E no outro dia ele tirou a própria vida, né? Então, tipo assim, de um dia pro outro, quem conviveu com ele deve pensar, o que aconteceu, né? Ontem ele tava assim e agora aconteceu isso. Então isso não obrigatoriamente invalida, né, essa teoria de que ele quem teria tirado a própria vida, mas o Vic falou que no contato que ele teve com ele, tanto no dia anterior quanto na semana anterior, onde ele viu ele presencialmente, ele viu alguém que não tá pensando de nenhuma forma nisso, que tá passando uma mensagem de alguém cheio de vida, né? Alguém que abraçou ele, que chorou conversando com ele, que tava tipo com planos, com metas, que tava disposto a lutar, inclusive, né? Porque o Vic falou que ele estaria disposto a lutar pelos direitos que ele tinha dos livros que ele escreveu, né? Então é uma pessoa que estaria disposta a muitas coisas para quem em algum momento estaria pensando em desistir. Gente, a gente tá tentando confirmar as informações, se o Daniel Mastral realmente veio a tirar a própria vida. Pra mim, isso não é possível. Eu conversei com ele semana passada, ele acabou de ter um filho, tô tentando ainda localizar a esposa, tô tentando localizar a sogra dele pra ter alguma informação, a família Wesh, tô tentando falar com o irmão dele também, tô tentando ver essas informações, se essas informações procedem. Não vamos ter nada em mente agora, vamos acreditar que ele tá em off, não sei, mano. A gente tá tentando procurar pra ver o que aconteceu, mas a gente conversou semana passada, ele tava recebendo ameaças, a gente foi até praticar tiro pela segurança dele, né? A gente foi trocar experiência sobre essa questão da segurança. Bom, então quando o amigo dele apareceu e falou isso, muita gente falou, bom, é algo suspeito. Ainda mais vindo do Daniel, que é um cara que é ex-satanista, que tá falando sobre esses rituais e que poderia, inclusive, estar sendo alvo de alguém, né? Justamente por estar falando dessas coisas. Então esse cara que tá falando de um monte de história barra pesar pra caramba, é alguém que possivelmente poderia ser um alvo. Certo? Então com isso, muita gente começou a questionar, será que é bem isso? Será que não é? Mas a polícia teve acesso a um vídeo do local próximo onde ele foi encontrado sem vida, e nesse vídeo ele aparece descendo o carro na área da mata, aparentemente com um objeto na mão. Aquelas câmeras de segurança não dá pra ter, tipo, 100% de certeza, mas realmente parece que tem alguma coisa na mão e que pode ser a arma. Então por enquanto, é isso que a gente tem oficializado sobre o que aconteceu com o Daniel, e o Daniel, pra quem não conhecia, como eu falei, é um ex-satanista que cresceu na internet, mas que já vinha fazendo divulgação sobre o caso há muito tempo, e ele passou a participar de vários podcasts, principalmente ali na pandemia, né, naquela época, e ele ganhou muitos seguidores. Ele tinha mais de 790 mil inscritos no YouTube, e ele contava que fez parte dessa organização dos 17 anos aos 26, durante quase uma década, né. Naquela época, segundo ele estava motivado a entender o que ele desconhecia. Então, como que existe satanismo? Eu quero entender, né, porque, segundo ele mesmo, tem uma parte ali desse tipo de culto, desse tipo de reunião e tudo mais, que é feita em livros, inclusive para que saibam que existe e para que queiram ir atrás, entendeu? Mas o que é profundo de verdade, o que realmente pode ter um grande poder, é feito oralmente. Então os caras passam um ensinamento pro outro, mas só assim você pode aprender. Então você tem que estar no meio para poder estar aprendendo coisas que são mais difíceis, digamos assim, né? Então por isso ele quis ter contato. Então num livro desses que é de acesso mais fácil, ele descobriu que tinha uma igreja satânica em São Francisco, nos Estados Unidos. E então ele mandou uma carta para eles. Ele foi aceito na organização e depois de um longo processo de análise da linhagem dele genealógica e astrológica, ele foi aprovado. Ele falou o seguinte: para eles você tem que ser da raça pura, ou seja, da linhagem de Caim. Quem é Caim? Caim matou Abel, né? Esse foi o primeiro crime que a gente teve de alguém tirando a vida do outro na história da humanidade, segundo a Bíblia. Então, para os satânicos, que também levam a Bíblia como, né, algo que aconteceu de fato, esse é um momento marcante onde o homem foi corrompido, ao nível de tirar a vida do outro. Por isso, as pessoas têm que ter linhagem direta com ele. Como isso é feito para ser descoberto quem teria ou não, aí são outros 500, né? Que até, né? Imagina, cara, tem que puxar tudo isso. E então, um representante da seita encontrou ele em São Paulo, abordou ele e convidou ele a frequentar uma das escolas de iniciados. E ele aceitou. E disse que apesar de ter sido aceito, eles explicaram pra ele que aquilo ali não era algo pra todo mundo. Então ele ainda tá numa fase de teste. Segundo Daniel, ele foi então ocupando cada vez cargos melhores dentro do local, né? Ele foi presenciando situações, como por exemplo rituais, e segundo ele teria presenciado a materialização dos demônios. Vou ler uma aspas dele aqui. Os demônios se materializaram apenas em condições ritualísticas. Rituais esses com regras rigorosas. Não são como os anjos que podem viver entre nós. Nesses rituais é possível tocar os demônios. Eles são gelados. Ele falou que nesse momento ele teve um contato, então, que seria um contato com seres de outro local, né, que seriam demônios, que esses demônios teriam tomado forma física, que inclusive teria tocado, seriam palpáveis e tangíveis, né? E depois de alguns anos na seita e desse tipo de experiência, o Marçal saiu porque ele não quis evoluir para um próximo passo, que seria o passo de sacrifício humano. Inclusive essa parte foi uma denúncia que ele começou a fazer em alguns podcasts, onde ele falava sobre o assunto, falava sobre o sumiço de pessoas no Brasil, que poderia estar ligado com isso, em pessoas que precisam de alguém para poder fazer um sacrifício, e por conta disso, muita gente desconfiou que talvez, por ele estar denunciando, ele poderia ter sofrido algo, né?
Então, isso inclusive antes do vídeo que a gente apresentou aqui, que a polícia mostrou. Bom, foi depois de sair que ele escreveu uma trilogia de livros chamada Filho do Fogo, contando a experiência que ele teve por lá. O primeiro livro foi lançado em 1999, então realmente fazia um bom tempo que ele estava nesse trabalho. E então o Daniel se converteu ao cristianismo e começou a fazer palestras sobre espiritualidade e ocultismo. Ao todo ele escreveu 14 livros e inclusive, agora que ele faleceu, tem uma outra disputa em aberto, que é de quem vai ficar com os direitos desses livros que venderam muito. Alguns dos livros que ele escreveu, inclusive, foram escritos não só por ele, mas também com a Isabela Mastral, que foi a primeira esposa dele. A Isabela Mastral acabou falecendo de um ataque cardíaco em 2021. Os dois tiveram um filho juntos, que foi o Michael, que também faleceu em 2018 com apenas 15 anos. Michael tinha depressão e acabou tirando a própria vida se posicionando em uma linha de trem. O Daniel contou nos podcasts que naquele dia ele acordou e viu o filho sair de casa sem nenhum documento e sem o celular. Ele falou que tentou encontrar o menino, não encontraram, então tiveram a ideia de publicar nas redes sociais. Olha, meu filho sumiu, ele é essa pessoa e tal, né? E fizeram um BO de desaparecimento. Horas depois, então, ele foi chamado para um hospital onde havia uma pessoa na ala psiquiátrica. Essa pessoa disse que viu alguém parando na frente da linha do trem e tirando a própria vida. A pessoa seria então o filho do Daniel. E além de todos esses problemas que ele teve, todos os traumas que ele teve, né? Em 2022 o Daniel tentou tirar a própria vida. Ele compartilhou isso tanto no podcast Inteligência Limitada que ele participou, quanto num vídeo que ele fez falando da experiência dele. Nesse mesmo podcast do Vilela, ele fala sobre um ponto importante também, onde ele fala que ele vem sendo ameaçado por satanistas, que inclusive já marcaram a casa dele, que inclusive já chegaram a ligar pra ele ameaçando ele e a nova família que ele tem, porque ele casou de novo e agora inclusive tem um filho. E como eu falei pra vocês, agora tem uma disputa acontecendo por conta dos direitos dos livros que ele escreveu, né? Inclusive já tá acontecendo enquanto ele tava em vida. Quem compartilhou isso foi o Vic Vanilla, que é um amigo dele, que falou que teve esse papo na reunião, e inclusive ele falou que tinha um cara de uma editora de livros, né, que tava querendo os direitos de toda forma, que era um advogado, e que chegou a ameaçar o Daniel, e que o Daniel teve que ir na polícia pedir uma medida protetiva contra esse cara. Então é uma situação que ele tava enfrentando. A gente sabe que com tudo isso, ele de fato tinha muita pressão ao redor dele, ele de fato já tinha algum histórico que pudesse talvez levar ele a ter uma atitude como essa, a ter uma decisão como essa, mas obviamente a gente sempre espera que a pessoa não vá ter isso. Então é normal que a gente tenha alguma desconfiança, a polícia vai fazer o trabalho dela, vai investigar e vai tentar descobrir se teve alguma coisa por trás, o que hoje parece ser algo bem improvável, pelo vídeo que a gente tem, que é o último vídeo dele, né? Mas qualquer tipo de novidade que a gente tiver em torno disso, a gente vai trazer aqui no canal. No início da tarde dessa sexta-feira, um avião com 62 pessoas a bordo caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, cidade de São Paulo. Dentre as pessoas a bordo eram 58 passageiros e 4 tripulantes. Infelizmente, segundo a prefeitura de Vinhedo, não foram encontrados sobreviventes. E é sobre essa queda que falaremos no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um vídeo de notícias sobre uma queda de um avião em Vinhedo e sobre as primeiras notícias que a gente tem acesso por enquanto. Como a gente trouxe no início, eram 62 pessoas que estavam a bordo e a prefeitura confirmou que nenhum sobrevivente foi encontrado. A lista de pessoas que estavam lá dentro ainda não foi divulgada, nem de passageiros nem da tripulação, mas a gente sabe que eles estavam vindo de Cascavel, que era um voo que vinha de Cascavel, e que no aeroporto de Cascavel foi montada uma área para receber as famílias das vítimas. O avião é da empresa Voe Paz Linhas Aéreas, antiga Passaredo. A companhia afirmou que se trata de um avião modelo ATR-72, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos. Segundo o secretário de Segurança de Vinhedo, Osmir Cruz, o avião caiu próximo de uma residência que tinha moradores dentro, mas nenhuma pessoa em solo ficou ferida. O condomínio onde o avião caiu tem cerca de 200 casas e é um condomínio de alto padrão. Uma moradora do condomínio, chamada Ana Lúcia, deu uma entrevista ao G1 e disse que foi tudo desesperador e assustador. A polícia militar informou que recebeu o chamado às 13 horas e 28 minutos e enviou equipes ao local. Segundo a prefeitura, o avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido. Hospitais de Vinhedo e Valinhos, que é uma cidade vizinha, foram mobilizados para receber possíveis feridos, mas como informamos, não há registro de sobreviventes. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal então foram até o local para poder atender às necessidades da ocorrência. De imediato, uma das tarefas que é bem difícil é conter, por exemplo, o fogo que tinha no local e ao mesmo tempo preservar ao máximo ali a cena que tinha, porque aquela cena vai ser periciada. Inclusive a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, informou que os investigadores especializados em acidentes do tipo já estão a caminho para poder realizar a ação inicial da ocorrência. Esse tipo de ação dentro da aviação costuma ser bem mais detalhado, por exemplo, do que em um acidente de carro, né? Por isso, normalmente, o prazo de entrega também é um pouco maior. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava em Vitória para reuniões, mas informou que voltaria para São Paulo e iria para Vinhedo para poder acompanhar de perto o trabalho das equipes. Já o presidente Lula se manifestou durante um evento em Itajaí, Santa Catarina. Era um evento de lançamento ao mar da fragata Tamandaré, que é um navio que agora vai ser incorporado à Marinha. Durante o evento, ele pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Bom, como a gente falou, em todo o acidente aéreo, normalmente existe um tempo maior para poder ter um dado oficial falando, olha,
essa é a causa responsável, aqui tem o primeiro erro, aqui tem o segundo erro, aqui foi o momento onde talvez poderia ter sido evitado, aqui então são as pessoas que poderiam ter responsabilidade, ou não, foi uma coisa que foi motivada por causas naturais, por causas de fenômenos naturais, né? Mas de imediato a gente já tem a imagem do avião caindo, e na imagem a gente vê, por exemplo, que ele tem uma forma de queda ali em específica, que é uma forma em espiral, e essa forma, segundo especialistas, como o Lito, né, do Aviões e Músicas, que é um dos maiores canais do tipo no Brasil, classificaram como uma forma de stall. Então o stall acontece quando o avião perde a sustentação que permite que ele voe. Para o avião ter sustentação, ele tem que ter força para continuar seguindo em frente. Então ele tem que ter força de movimento para frente e não literalmente parar. Então o avião ali, para poder entrar nisso, ele tem que perder essa força e parar. Provavelmente foi o que aconteceu com o avião em algum momento. Ainda segundo o Lito, ele disse que o movimento que aconteceu ali é o flat spin ou parafuso chato. Nesse movimento, o avião gira em seu próprio eixo em um rastro quase que vertical, descendo diretamente, né? E além de todo o drama que um acidente como esse já tem, né? A gente teve um outro drama das pessoas que não conseguiram embarcar nesse avião. Um grupo de 10 pessoas que tinha passagem para ele acabou se confundindo na hora de pegar o voo. O voo tinha sido comprado pela Latam, mas a Latam tinha uma parceria direta com a Voipass e por isso as pessoas teriam que voar pela Voipass e não pela Latam. E essas pessoas ficaram esperando o guichê da Latam abrir e não abriria, porque a Latam não era quem faria aquele voo, né? Seria a Voipass. Então o guichê não abriu, as pessoas então depois de algum tempo foram até a Voipass para perguntar, né, sobre o voo, e aí descobriram que eles já deviam ter embarcado há alguns minutos. Eles foram também comunicados que não poderiam entrar no avião e por isso 10 pessoas ficaram para fora do voo. E um detalhe importante é que essas pessoas estavam ali naquele aeroporto há algum tempo já, chegaram com antecedência e realmente foi uma questão ali mínima que fez eles não entrarem nesse avião, e que bom, né? Porque assim o número de vítimas foi menor. Inclusive a Globo já tinha uma equipe de reportagem assim que tudo começou a ser registrado, né? Conseguiu entrevistar algumas das pessoas, como a Adriana Assis do Rio de Janeiro, que falou sobre o que aconteceu ainda em choque, né, em estado de choque, pensando, pô, aquele cara ali que fez o trabalho dele, que não deixou passar, salvou minha vida, mesmo que de forma indireta, tá? Tipo, realmente deve ser uma sensação, né, de... Tem um termo que é a síndrome do sobrevivente, que é quando o cara passa por um momento como esse, ele é o único a sobreviver a algo muito grande, ou ele é um dos sobreviventes de algo muito grande como esse, né? E às vezes a pessoa acaba se sentindo culpada por aquilo, sabe? Tipo, poxa, tinha um cara lá, porque depois vem notícia, pô, tinha um cara lá que era atleta e podia estar na próxima Olimpíada, tinha um cara lá que estava estudando e que podia ser o próximo, não sei, sabe? Tipo, o cara ali era uma pessoa, era um universo, era uma série de capacidades, de coisas que poderia acontecer pela frente. Então tem gente que, por ter participado disso, às vezes se sente culpado de não aproveitar da vida como talvez outros aproveitariam, sabe? E entra nessa paranoia. Porque é um momento de estresse total, né? É um momento traumático para qualquer pessoa, imagina para quem estava envolvido diretamente e sabe que poderia estar ali dentro. Até no caso dos ataques das torres lá, tem um caso muito famoso do criador do Family Guy, que tinha passagem para um dos voos e que ele acabou dormindo até mais tarde, o despertador não tocou, ele não conseguiu chegar a tempo, chegou no aeroporto também, ainda não tinha decolado o avião, mas ele não conseguiu embarcar no avião, justamente da mesma forma, e acabou que se ele tivesse embarcado, ele também não teria sobrevivido, né? Então é uma situação a mais dentro dessa história. O modelo ATR-72 também é um ponto importante de toda a história, porque é um modelo um pouco diferente do casual que a gente costuma ver, que são modelos com aqueles motores maiores, né? Que a gente chama de turbina, são claramente maiores e tal, e dá uma impressão de que são melhores equipados e preparados e tudo mais. Mas esse tópico dentro da aviação, para quem acompanha canais como o do Lito, por exemplo, é um tópico que eles abordam há muito tempo, falando que é um modelo sim de muita confiança, que presta um serviço dentro de países como o do Brasil, que tem necessidade de fazer uma viagem de um local para o outro, assim, que tem pontes aéreas muito claras, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? E principalmente aqui no Brasil estava sendo utilizado para voar no interior do país. Ele tem alguma diferença de tamanho e ele pode ter 44 assentos ou então até 78. De acordo com a própria empresa, mais de 1.600 aviões deste modelo já foram comercializados em mais de 100 países, tendo passado por mais de 1.300 aeroportos e passando a viajar para mais de 150 novos destinos todos os anos. Então esse avião, inclusive em específico, que caiu, é um avião que foi fabricado em 2010, nem um avião tão antigo assim, perto de todos os outros que estão voando aqui no Brasil. Ele foi fabricado na França e está em operação pela Voipass desde 2022. Antes disso, ele fazia parte de outras empresas, como uma da Albânia, uma da Itália e uma da Indonésia. E no meio de tudo isso, um vídeo do Esteban pelo Mundo, que é um canal de viagens pelo mundo, né, que foi publicado há 11 dias, falando justamente sobre esse voo, acabou sendo relembrado. Nesse vídeo ele colocou no título falando sobre o perigo de viajar
já com a TR-72 da Voipes, algo realmente muito específico. Só que vendo o vídeo, eu abri o vídeo para poder ver se ele tava avisando que poderia estar em péssimas condições, algo do tipo. Na verdade, o vídeo parece até uma publi, talvez seja uma publi, e agora vai ter que falar sobre isso, né? Onde ele tá falando sobre pontos positivos, o baixo custo, como ele viajou de boa, como o avião é mais espaçoso. Inclusive tem uma parte que ele fala com a aeromoça, citando que aquela empresa tem 29 anos, é a empresa que está há mais tempo na ativa sem ter fechado, porque tem empresas anteriores, como a Varig, por exemplo, que fecharam depois. E essa empresa de 29 anos nunca tinha tido nenhum tipo de acidente. E ele chega até a brincar falando, não vai ser esse que vai cair. Gente, Júlia, é belíssimo, ó, tô fazendo aqui um vídeo da minha experiência. Júlia, você acha que é tranquilo voar nesse avião? Com certeza. É mesmo? Com certeza. O pessoal em casa pode ficar de boa? Claro. Ouvi dizer que nunca caiu nenhum, hein? Não. Ai, graças a Deus não vai ser esse então, gente. 29 anos. Então eu acho que a parte mais importante do vídeo dele em si, né, é entender que na verdade ele não tava falando sobre esse voo como um perigo. Ele tava falando que o voo aparenta ser perigoso, por essa questão de ser turbo-hélice, de realmente a gente ver as hélices ali pra fora, mas que era um voo muito seguro, inclusive por ter essa marca de nunca ter tido um acidente na empresa, até hoje. Lembrando também que faziam 17 anos que não acontecia um acidente com um avião comercial no Brasil, ou seja, um avião da Latam, um avião da Gol ou outros do tipo. Aí a galera vai falar, mas pô, e o caso, por exemplo, da Marília Mendonça, né? No caso da Marília Mendonça, era um voo particular. Voos particulares a gente costuma ter 1, 2, até um pouco mais do que isso de acidentes por ano. Como a gente falou, nesse caso comercial, faziam 17 anos que não tinha ainda. No caso, por exemplo, da Chapecoense, que talvez alguém possa lembrar, era um voo fretado com outra empresa, uma empresa de fora. Então não era uma empresa brasileira também. O acidente também não aconteceu aqui, acabou acontecendo na Colômbia. Então o último caso que tinha acontecido era com o Airbus A320 da TAM, em São Paulo, né? Conhecido como o acidente do aeroporto de Congonhas, que aconteceu em julho de 2007. Foram 187 vítimas naquele caso e é algo realmente muito raro de acontecer. Então por isso que essa notícia é tão chocante também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foram as primeiras informações que a gente conseguiu reunir aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de como a gente conduziu o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, valeu, é nóis.